Ah, meus amigos e amigas, esse último fim de semana foi de tirar o fôlego, seja por bons ou maus motivos. E antes de começar as análises, eu quero esclarecer que eu não acompanhei uma série de corridas nesse último fim de semana, como a Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1, a TCR, a GT Open e outras. Então, eu não vou conseguir dar minhas opiniões sobre o que eu acompanhei e qual foi minha experiência. E por que disso? Bom, quem me segue no X ou que tem meu contato no WhatsApp já sabe que eu participo de uma ONG aqui na minha cidade, onde nós alimentamos e cuidamos de animais de rua e animais maltratados. E durante o fim de semana eu fiquei cuidando de uma cachorrinha que estava bem magra e com um pedaço da pele faltando. Então eu dei uma atenção maior para ela. Mas está tudo bem, a Pandora está se recuperando. Isso é mais importante do que qualquer coisa que eu fosse ver nesse fim de semana. Então, é isso. Eu perdi boa parte das corridas, mas foi por um bom motivo. E não me arrependo de nada. Então vamos lá. Começando pela Fórmula E, a final do campeonato na rodada dupla de Londres. Eu já adianto o negócio. Eu respeito quem não gosta da Fórmula E. Pode ser por vários motivos. Ah, os carros são estranhos, pilotos desconhecidos, pilotos selvagens, circuito de rua, carro elétrico, não tem som. Você pode reclamar de tudo, mas tem um negócio que você não pode discordar. As corridas são incríveis e emocionantes. Tudo se resumiu em absoluto automobilismo. Quatro pilotos lutando pelo título e depois de uma reviravolta na corrida 1, com uma inteligência de ouro de Pascal Wehrlein, três pilotos disputariam o título na corrida final. E chegou em momentos onde os três pilotos postulantes estavam como eventuais campeões. E como dito antes, possa reclamar da Fórmula E à vontade, reclame de tudo, mas só um negócio você não pode discordar. Ela entrega corridas emocionantes e imprevisíveis. E essa temporada inteira, com exceção do México, foi prova boa atrás de prova boa. Até Mônaco foi muito legal. Enfim, eu falei demais. Nomes da prova? Oliver Rowland, que estava pouco se lixando se era decisão de título ou não, foi lá e venceu a corrida final. Maximilian Günther, que também fez uma bela de uma prova, e principalmente ele, Pascal Wehrlein, de lanterna da Fórmula 1 para campeão da Fórmula E. O alemão correu demais esse ano, título merecido. Mitch Evans fez tudo o que podia fazer, mas parabéns pela derrota, como já dizia o Mac. Perdeu o título, mas perdeu com honra, foi até o fim e caiu atirando. Desnomes, eu deixo para Jake Dennis, que aprontou todas nessa rodada dupla. O cara tava maluco. Ninguém chega perto dele de desnome. A menos o principal desnome da Fórmula E de todo esse ano. De todo esse ano mesmo. Nick Cassidy. Mesmo que ele tenha chegado na última prova com chances reais de título, se não é por aquela paçocada em Portland, ele tinha mais de 20 pontos sobre Wehrlein e era o líder naquela corrida. Uma pipocada que fez toda a diferença no final. Para mim, desnome do ano na Fórmula E temporada 2023-2024. Merecido. E, no geral, tirando o México, foi uma temporada incrível, como tem sido nos últimos anos. E fico animado para a próxima temporada. Se você não acompanha ela, dê mais uma chance. Garanto que não vai se arrepender. Tivemos a NASCAR Truck Series no Lucas Oil Indianapolis Raceway Park. Que nome, hein? E foi uma corrida bem legal ao meu ver. Fazia um tempo que a Truck não tinha uma corrida que dava para entreter. Mesmo que alguém tenha tropeçado nos fios no início da prova e a gente tenha perdido um pouco no esporte na Band. Mas, mesmo assim, tivemos boas disputas nesse circuito pequeno, que é bem a cara da categoria. Só o terceiro segmento que foi meio morno, mas não tendo Christian Eggs e Corey Heim dominando como costumam fazer, está ótimo. Nomes da prova? Ty Majeski, que desencantou e venceu. Grant Finger e Christian X também tiveram seus grandes momentos. E o momento de tensão do X com o Heim foi muito bom. Parece que esses dois, se forem para a final, vão com tudo. Lane Riggs chegou em quinto, belo resultado. Luke Fenhaus, em sua terceira prova da carreira na Truck, foi o sétimo colocado. Excelente colocação para o novato. Dean Thompson foi o nono, mais um bom resultado do piloto.
De desnomes, nós temos Ben Rhodes, de novo, que terminou fora do top 20, Matt Crafton e Jake Garcia também. A Tor Sports, mesmo vencendo com um, perde com outros. Na Xfinity, tivemos o retorno de Indianapolis Motor Speedway no oval, e foi uma bela corrida. A NASCAR e a Indy possuem quase a mesma característica em um oval como Indianápolis, aquela estratégia de seguir o bonde, economizar combustível e atacar somente no final. E foi o que aconteceu. E o final só melhorou mais ainda as coisas, com um duelo entre a dupla da Haas Herbst e Custer, com Riley precisando da vitória e Almirola da Gibbs ali de canto só esperando para atacar. E a última volta foi demais. A NASCAR fez muito bem em trazer de volta o traçado oval para suas corridas, e já adianto que Custer, Almirola e Herbst foram os principais nomes da corrida. O que eles correram e deram de duelo foi uma barbaridade. E quem não fica longe é o Shane Van Gisbergen, que, por um milagre de Indianápolis, chegou em quarto. AJ Allmendinger também fez uma boa corrida e chegou dentro do top 10. Parece que aquele AJ que a gente gostava de uns anos atrás está reaparecendo. Ryan Sieg foi o 11º e venceu um segmento. Belo resultado também para o campeonato. Agora os desnomes. Bom, Joey Graf Jr. e Sam Smith, que estavam de Joey Gibbs e JR Motorsports respectivamente e terminaram lá para trás. E talvez o Sam Mayer, pelo Big One que fez na volta 1. Mais tarde tivemos a Fórmula Indy nas ruas de Toronto, e que prova caótica! Tirando os dois primeiros colocados, do terceiro lugar para baixo mudou praticamente tudo. Não sei se essa foi a melhor corrida de rua do ano para mim, eu precisaria rever algumas coisas em Long Beach, mas tivemos aquela imprevisibilidade e um caos que só a Indy consegue proporcionar. Reviravolta atrás de reviravolta. Nomes da prova? O nosso querido Flash Colton, que após mais de 8.000 anos, eu sei que muitos não irão pegar referência, mas ok, ficou sem vencer e acabou o jejum. Conseguiu enfim ir para o Victory Lane. Outros destaques: Kyle Kirkwood, que fez uma prova muito sólida e parecia que ia atacar o companheiro, um belo de um segundo lugar. Scott Dixon, que é Scott Dixon, ninguém sabe como chegou em terceiro, e o Coisa Ruim em quarto. E esse cara nasceu virado para a lua, não é possível. Quando tudo parecia que ia dar errado para ele, deu tudo errado para os seus rivais. David Malucas foi o sexto, excelente resultado novamente. Rinus VeeKay da Ed Carpenter o oitavo, Grosjean o nono. Novamente a Hunk chegou na frente da McLaren. Felix Rosenqvist estava fazendo uma bela de uma prova na Meyer Shank. E Toby Sowery, o 15º, o último dos que completaram, mas ao menos completou. Escapou das confusões, fez seu trabalho e terminou a corrida. Um belo resultado. E agora vem os desnomes. Toronto foi tão maluco que eu preciso até listar. Pato Howard por rodar e causar aquele acidente insano onde o Santino Ferrucci saiu voando. Mais um AJ Foyt voando no intervalo de uma corrida para outra. Alexander Rossi, que acabou ficando de fora da corrida. Joseph Newgarden, que errou sozinho. E principalmente Will Power, que além de ferrar a corrida do companheiro, foi punido por isso. Apenas que talvez vivendo o seu pior fim de semana desse ano na Indy. Para mim, Will Power, o desnome do fim de semana. E para fechar o domingo, a icônica Brickyard 400 de volta. E lembram do que eu falei no final do vídeo sobre o fiasco de 2008? Sobre o público não lotar novamente o circuito inteiro como antes? Bom, eu vi em alguns sites que o público aumentou cerca de 25% a mais em comparação ao que foi a corrida do ano passado em misto. Algumas arquibancadas estavam restritas, mas tinham lugares que estavam bem lotados, e isso é muito bom. Se a NASCAR souber aproveitar bem o relativo sucesso do retorno da Brickyard, pode ser que futuramente as arquibancadas lotem um pouco mais. Enfim, o que podemos falar da corrida? O Gen 7 combinou perfeitamente com essa pista. Perfeitamente. Tivemos aquela fila indiana bem ao estilo da Indy 500, mas tivemos também ultrapassagens incríveis e uma emoção do início ao fim.
com uma guerra de estratégias e imprevisibilidade. E o final novamente só melhorou. Brad Keselowski dando uma de Professor Pardal, Ryan Blaney em segundo e Kyle Larson atropelando geral. Essa corrida ia acabar no detalhe. Mas, infelizmente, boa parte desse show foi ofuscado pelo que aconteceu no final. Não é preciso sequer ser um especialista em NASCAR para notar que se um carro está parado perto da pista e de pneu furado, é preciso dar a bandeira amarela imediatamente. E novamente aparece aquela teoria da conspiração que a NASCAR deu uma ajudinha porque era no carro da Hendrick liderando. E eu tô começando a acreditar nisso. Na Daytona 500 desse ano mesmo, nós tivemos algo parecido, mas dava para dar uma desculpa, dizendo que foi algo bem rápido e não dava muito tempo para acionar a amarela. Foi quase em cima da linha. Mas essa amarela da Brickward na abertura da última volta, sendo que tinha mais de 20 segundos para acionar ela, foi um completo amadorismo. Bom, nomes da prova: Kyle Larson, que novamente fez uma prova incrível, relargando lá para trás e escalando o pelotão. Uma excelente corrida e uma vitória bem merecida, mesmo com toda a polêmica. Bom, todo mundo sabe que tirando o Joey Logano, Larson é meu piloto favorito, e ele não merecia ter essa vitória manchada. Mas, mesmo assim, eu sei que um pessoal vai discordar, mas para mim, mesmo que tivesse mais uma relargada, Kyle iria vencer a corrida de qualquer maneira. Por que eu acho isso? Ele estava com tudo nessa corrida. Uma relargada por dentro já é uma pequena vantagem, e nós sabemos que o Larson é quase um Dale Sênior dessa geração. Se ele precisar dar uma espremidinha marota no adversário no muro, não duvide que ele faça. Outros destaques: Tyler Reddick, que dominou boa parte da corrida, foi o que mais liderou voltas. Se não fosse pelo Larson, Reddick poderia vencer, que era merecido do mesmo jeito. Bubba Wallace, que terminou muito bem e se aproximou de Ross Chastain no campeonato. Todd Gilliland terminou em sexto. Daniel Suarez foi o oitavo. O nosso piloto da NASCAR americana, que vai estar na NASCAR Brasil em Interlagos. E Noah Gragson fechando mais um top 10. Mais um belo resultado do piloto na Stuart Haas. Agora os desnomes: Kyle Busch, que acabou se afobando um pouco, e Denny Hamlin, que complementou não deixando espaço, que protagonizaram a última amarela antes da primeira prorrogação. E o nosso amado Rossevar, que causou esse mini Big One. E segundo a lei de Newton, se bateu, aguente apanhar. E minhas notas para as corridas desse fim de semana são: 10 para a rodada dupla da Fórmula E, 8 para a NASCAR Truck em Indianapolis Raceway Park, 10 para a NASCAR Xfinity no Indianapolis Motor Speedway, a melhor corrida da categoria em um oval, 9 para a Fórmula Indy em Toronto. Eu não deixo 10 porque a corrida teve uns momentos bem mornos, mas foi uma bela corrida mesmo assim. 10 para a NASCAR Cup na Brickward 400, mesmo com toda a polêmica e o final totalmente anticlímax, foi uma excelente corrida. Espero que essa emoção seja repetida no evento do ano que vem. Claro que sem essa falcatrua. Não foi a melhor corrida do ano para mim, mas entra na prateleira das 5 melhores. Indianápolis nunca decepciona. E acho que foi o fim de semana mais perfeito que teve de todas as categorias da NASCAR num único fim de semana. Até a Truck foi muito boa para mim. E agora a NASCAR americana vai dar uma pausa de 2 semanas. Então eu acho que o Race Analysis também vai ficar um pouco em off. A menos que queira que eu comente o que vai rolar nesse fim de semana. A Arca Menards em Salem Speedway, Arca Menards West em Shasta Speedway, NASCAR canadense em Edmonton International Raceway. E é isso, até esse fim de semana.